Olá, tudo bem com vocês? E aí, já sabe qual o caminho que quer trilhar para o seu sucesso? Seu sucesso emocional, seu sucesso familiar, seu sucesso financeiro, seu sucesso espiritual? Vamos lá. Não viva uma vida refém de nada. Todos nós chegamos até aqui, até o dia de hoje, passando por muitos caminhos, vivendo muitas situações diferentes. Tivemos altos e tivemos baixos ao longo da nossa vida. Tempos difíceis de serem superados, tempos difíceis onde passamos por privações, por humilhações, talvez, e encontramos sempre uma maneira de sair desses tempos difíceis. Superamos. Tempos de alegria que alegraram muito a nossa alma, que nos deram muita satisfação, mas tudo isso passou. Passaram-se as tribulações, também passaram-se aqueles momentos alegres e nós chegamos ao dia de hoje. O problema é que todo mundo tem um passado. Ninguém chegou aqui no presente e vai ter um futuro sem ter vivido um passado. Não tem como. Isso é a dinâmica da vida. Nós estamos vivendo hoje, daqui uns dias, amanhã já será passado. Então nós temos o presente, nós temos o dia de hoje. Agora, a grande questão é quando o nosso passado está determinando o nosso futuro. É quando coisas vividas até mesmo antes de nós, lá com os nossos antepassados, está influenciando em nossas escolhas para o nosso futuro. Estão determinando, essas coisas ficam em nossa mente e estão determinando como vai ser o nosso futuro. É quando olhamos para as escolhas erradas dos nossos antepassados, dos nossos pais, nossos avós, aquelas pessoas que tiveram alguma influência sobre nossas vidas, é quando olhamos para tudo isso que eles fizeram de errado e que não deram em nada. Fracassaram, caíram, foram humilhados. É quando olhamos para as palavras pesadas que foram lançadas contra nós e permitimos que tudo isso venha determinar nosso futuro. É quando às vezes olhamos também para os próprios fracassos que nós já tivemos em alguma área da nossa vida, em alguma coisa que nós fizemos, que nós estávamos fazendo, tanto na vida espiritual, na vida amorosa, tanto nos nossos empreendimentos, nos nossos sonhos, e nós, em determinado ponto, fracassamos. E aí nós ficamos olhando para isso. E isso atrapalha aquilo que nós queremos, aquilo que verdadeiramente nós queremos viver em nosso futuro. Aquilo que verdadeiramente queremos para as pessoas que amamos viverem no futuro. Nós ficamos presos a essas coisas. Infelizmente, nem todos tiveram o privilégio de ter nascido em uma família estruturada espiritualmente, onde se ouvia palavras de fé, palavras de amor, palavras de compreensão e respeito. Nem todos tiveram esse privilégio de ter uma família assim, uma família onde reinava, onde reina, às vezes até hoje, o amor, a compreensão. Às vezes a pessoa nasce em uma família onde a história é totalmente diferente, onde as pessoas eram fracassadas, viviam fracassos momentâneos ou fracassos permanentes, viviam em constante derrotas, onde as palavras eram pesadas, onde não existia compreensão, respeito, ajuda ao próximo. E essas estruturas abalam muito a formação de uma pessoa. Tem pessoas que, infelizmente, foram assim. E elas ouviram tantas palavras de peso que foram ditas que atrapalha, sim. Atrapalha porque, às vezes, a pessoa
ela começa a caminhar bem, ela começa a ter sucesso, ela começa a dar uma melhorada, e essas coisas impregnam na sua mente e tudo volta ao normal, de que ela estava acostumada, aquela normalidade de fracassos. É muito difícil, às vezes, para essa pessoa projetar. Mas o interessante é saber que o caminho que quer trilhar, a escolha que essa pessoa vai fazer, está dentro dela. Já está dentro dela. Deus já deu essa condição para podermos entender, para podermos analisar, para podermos ter um raciocínio e mudar. Porque essa pessoa que já viveu tudo isso, ela sabe o que não deu certo na vida daquelas pessoas, o que não deu certo também na sua vida. Ela já viveu a experiência. Se não deu certo, não precisa fazer isso de novo. Traga isso como experiência. Ela sabe já o que não deu certo. Se o casamento dos pais não deu certo e acabou, ela sabe por que acabou. Ela conhece o motivo. É só não cometer os mesmos erros. Se foi falta de afeto, se foi infidelidade que fracassou o casamento dos pais, ela não precisa trazer isso para ela. O casamento dos irmãos, dos tios, sei lá, de qualquer pessoa do convívio, ela não precisa trazer isso para isso. Ela já sabe que aquilo não deu certo. Ela sabe o porquê o casamento dos seus pais não deu certo. Não é porque o deles não deu certo. Não é porque a vida deles deu errado que a sua vida, que o seu casamento também tem que dar errado. Não precisa. Se você viu que a infidelidade não deu certo naquela vida, faça para você mesmo o juramento de ser fiel até o fim. Se você errou, corrija, mas seja fiel até o fim. Se foi falta de afeto, prometa que você vai viver uma vida de afeto, uma vida familiar de afeto, uma vida de relacionamentos com afeto. Você sabe, a pessoa sabe. E é assim, é não cometer os mesmos erros. Se a sua empresa quebrou, fracassou, você sabe que não deu certo. Se os seus relacionamentos com amigos não deram certo, você sabe por que não deu certo. Tudo isso pode ser mudado. Toda história de fracasso pode ser escrita de uma forma diferente. É só não repetir os mesmos erros do passado. Deixar o passado para lá. Criar uma nova estrutura em você mesmo. O grande problema é que tem pessoas que querem repetir os mesmos erros e querem um resultado diferente. Não vai dar para fazer as mesmas coisas que deram errada e terem resultados diferentes. É preciso mudar. É preciso entender isso. Na Bíblia, Josué perde a paciência com a incredulidade do povo. Aquele povo que foi tão protegido por Deus, a sua incredulidade fez com que Josué perdesse a paciência com eles. Josué 24:15 diz assim: Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala isso. E nós sabemos disso. Nós sabemos que nós podemos escolher a quem nós queremos servir, o que nós queremos no nosso futuro. Você tem o poder da escolha. Qual vai ser a sua escolha? Qual o caminho que você quer para a sua vida? Hoje você tem a oportunidade de realizar as escolhas.
Todos nós sabemos o que queremos e como fazermos as escolhas certas ou as escolhas erradas. Procure orar, conversar com Deus e faça a escolha certa. Procure fazer aquilo que é correto e sua vida será muito melhor. Creia em Deus, esteja com Deus, firme em Deus. Deus os abençoe. Tchau.